Nós escolhemos essa palestra aqui do Eduardo para brindar vocês, e vocês já perceberam com essa introdução a dimensão do que vocês vão ouvir. Isso aqui, Edson, este é o Brasil que a gente gosta, esse é o Brasil que a gente ama, esse é o Brasil que a gente acredita. É o Brasil da sua mãe, que acreditou em você e ajudou você a estudar. E, de certa maneira, obrigou você a estudar e ajudou na sua transformação. E é esse o Brasil que a gente acredita. Dos pais que, mesmo na humildade, na simplicidade e na dificuldade, estimularam seus filhos a estudar, com a perspectiva de um novo futuro. E, no seu caso, não foi só o seu futuro. Foi o futuro das pessoas que você tem ajudado ao longo desses últimos anos, desde que você se tornou um grande falcão. Este é o Eduardo Lira que fala agora para vocês. Obrigado. Vai lá, Eduardão. Obrigado. Eu preparei uma apresentação e decidi alterar tudo, então pode tirar isso da tela. E eu quero muito agradecer o João e agradecer muito. Inclusive, eu vou muito em favela e lá tem em uma das favelas um quadro em que o menino tinha que fazer um recorte no jornal e colocar na parede quem ele queria ser. E lá tinha uma porrada de fotos do Neymar, do Jay-Z, do Ronaldo, e lá no canto tinha uma do João Dória. E eu falei, e ele era o único empresário da turma, eu falei, uau, esse cara deve ser realmente incrível. E eu agradeço muito as amigas que eu tenho aqui, a Patrícia, que é uma irmã de alma, a Dani Filomeno, que é uma madrinha do Instituto, ao Polite, ao Rafael, ao Ivan e a todos esses jovens empreendedores que aqui estão, que eu tenho grande admiração, assim como o Anderson também, e o Edson, que falar perto desse cara é uma alegria e uma satisfação. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida é o lance de que ninguém tem o poder de decidir aonde vai nascer. As pessoas vêm ao mundo. E depois que eu nasci, meu pai me levou, minha mãe me levou para morar dentro de um barraco, numa favela, em Guarulhos, São Paulo. E eu venho dessa favela da década de 80, que ainda não tinha a classe C que o Lula tomou para ele. Só tinha as pessoas que conseguiam levantar um barraco. E o barraco onde eu fui morar não tinha um chão de cimento, era o chão batido de terra e não tinha berço, e minha mãe teve que me colocar para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. E tem uma frase que diz, quando tu acha que já está muito ruim, cuidado, porque a coisa ainda pode ficar pior. E para mim ficou pior quando meu pai, que era atleta, maratonista do Corinthians, abandonou tudo aquilo e, iludido por alguns amigos, ele se tornou o CEO, presidente de uma quadrilha que roubava carro, cargas e bancos. E meu pai foi parar dentro de uma prisão. E quando eu queria ver o meu pai, eu tinha que ir com minha mãe, menor de idade, visitá-lo e ter de ver minha mãe nua sendo revistada pelas outras polícias que procuravam droga nas partes íntimas da minha mãe, e aquilo na minha cabeça vinha para me detonar e dizer que era impossível, e dizer que não dava e que não conseguiria chegar a lugar algum. No entanto, ao mesmo tempo que eu nasci pobre e miserável, eu nasci rico, milionário. Pobre porque aquele canto do país é o lugar onde o recurso não chega. E rico porque me sobrou a minha preta, a minha rainha, a minha inspiradora, que o nome dela é Maria Gorete de Brito Lira. E o que essa mulher me disse é: filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai na vida. E essa é a coisa que me fez chegar aqui com vocês. Essa é a coisa que me fez sair daquelas estatísticas que diz que se você for morador de favela, sua expectativa de vida é até os 25 anos. E dia 26 de novembro eu completo 27. Então eu já escapei por 2 anos. E minha mãe foi definitivamente a primeira empreendedora que eu conheci. Empreendedora porque decidiu empreender o seu produto. Quem? Eu. Onde ela concebeu esse produto? Dentro de uma favela. E é uma empreendedora que nunca teve CNPJ e nem cartão de visita, mas ela pegou esse produto e disse: ó, produto, não importa onde você foi fabricado, o que importa é para onde eu vou te mandar, e eu vou te mandar para o mundo. E eu acho que esse é o espírito do empreendedor. É aquele cara que faz um produto, seja lá na varanda da casa dele, ou na Paulista, ou na Faria Lima, ou no Capão Redondo. Mas ele tem a coragem de olhar para as estatísticas, para os números, para a tendência e diz: mesmo com os números fracos, eu vou pegar esse produto e vou jogar ele para o mundo, para ser maior e para ser motivo de exemplo. Esse é o espírito que faz pessoas comuns chegarem a lugares extraordinários. E o produto que minha mãe concebeu na favela
se tornou tudo aquilo que a sociedade imaginava que eu não seria. Não tem produto que tu faz e a sociedade olha e diz, não vai dar em nada. Esse aí não vinga. Pois é, hoje aos 26 anos eu me tornei jornalista, escritor, um dos roteiristas do filme chamado Na Quebrada. Fui eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos 15 jovens brasileiros que pode mudar o mundo, e saí na lista da Forbes entre os jovens mais influentes do país. E isso é retrato de uma preta, de uma mulher obcecada, obstinada, que nunca teve CNPJ, mas teve a garra, a vibração, a força, e me lançou para fazer maior. E eu queria deixar aqui registrado 2 coisas que eu aprendi com essa mulher e que foram fenomenais e mudaram a minha vida, em 4 minutos e 37 segundos. A primeira, o primeiro dia que eu botei o pé numa faculdade, eu escrevi um texto, entreguei na mão do professor, ele leu e disse, Edu, eu vou te dar um conselho, desiste do sonho porque você escreve muito mal e você vai ser um vexame para a classe de jornalista. Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e disse, o que foi? Eu disse, mãe, o professor violentou minhas emoções e disse que eu não tenho chance. Minha mãe olhou para mim e disse 3 coisas. A primeira, se o professor é um burro. A segunda, ele é um jumento. E a terceira, eu daria uma surra nele se ele estivesse aqui. E ela olhou nos meus olhos, João, e aquele foi um dos dias mais marcantes da minha vida. E ela disse, filho, a mãe acredita em você. E se eu acredito, ninguém mais precisa acreditar, porque eu vou com você até o fim, eu acredito. E eu voltei para a faculdade, e depois daquilo eu escrevi um livro que se transformou no livro mais relevante da faculdade, depois os Jovens Falcões, que entrou na lista dos mais inspiradores, e depois eu comecei a empreender, e depois eu fui convidado para dar palestra em todos aqueles bancos que meu pai tentou roubar, e depois a minha vida tomou outro rumo, e eu falei, uau, e quando eu olho para trás, eu vejo que definitivamente não foi nada de excepcional que o Edu carrega, mas foi a excepcionalidade da minha mãe em acreditar que eu podia. Ela acreditou de forma obstinada, e hoje, quando eu tenho a chance de fazer projetos com caras que estudaram em Harvard, em Stanford, em Yale, e chega no final do dia e eu começo a pensar, quem entregou mais, quem fez mais, nem sempre é o cara que estudou em Harvard, mas entrega mais, produz mais, cria coisas extraordinárias, aqueles caras que têm a coragem e a ousadia de acreditar. A palavra mágica que pode fazer o Brasil ser maior do que é essa coisa de você acreditar quando não dá, acreditar quando é impossível, acreditar quando está falido, acreditar quando a mulher diz não vai por esse caminho, acreditar quando o conselho diz quebrou, e aí tu entra e diz eu acredito. Tem 2 grupos de gente no mundo, os que acreditam e os que não acreditam, e foi de tanto acreditar, saca? Que alguém ficou incomodado com o calor ou o frio e construiu o ar-condicionado. Foi de tanto acreditar que alguém ficou incomodado com a escuridão e fez a lâmpada. Foi de tanto acreditar que alguém ficou incomodado com a distância e fez o carro. E depois ficou incomodado com o trânsito e construiu o avião. E depois ficou incomodado com a demora nos aeroportos e fez a internet, e o Enter, o Twitter, o blog, e os vloggers, e conectou. Hoje um cara na favela, um clique é global, ele fala com milhares de pessoas, ele bota um vídeo no YouTube, e do dia para a noite ele tem milhões de acessos. Tudo começou com alguém que decidiu acreditar. E a pergunta que eu vim fazer para você é, o tanto que você acredita. Se eu pudesse criar um aparelho, eu criaria um que tu coloca debaixo do braço e mede o tanto que você está acreditando na vida. E se tiver baixo, a gente tem que dar uma descarga e fazer você acreditar novamente. Porque se você acreditar 10%, você tem 10% de chance de fazer dar certo. Mas se você acreditar 100%, você passa a ter 100% de chance de fazer a parada dar certo. Vocês batem palma? Em 1 minuto e 12 segundos, a última coisa que a minha mãe me ensinou de poderoso foi a capacidade de amar. Um dia eu estava com minha mãe, ela lavando louça na pia, e eu olhei para ela e falei, mãe, até quando você vai esperar o pai? Eu sou menino e preciso de um pai, a senhora é uma mulher linda e precisa de um marido. E minha mãe olhou para mim, ela percebeu o que eu queria dizer para ela, João, vai tocar a vida, tão jovem. E ela olhou para mim e disse, filho, a primeira coisa, respeita o teu pai, porque independente do que ele é o teu pai. E segundo, eu conheci o teu pai, um homem de valor, um atleta, maratonista, e eu amo o seu pai. E o amor que eu tenho pelo teu pai vai tirar o teu pai de lá,
vai fazer o seu pai ser um cara de valor, e o meu amor vai te fazer grande no Brasil. Hoje fazem 19 anos que o meu pai pagou a dívida dele com a justiça, e nunca mais voltou para as drogas e nem para a prisão. E eu estou tentando fazer a minha história no país. E quando eu vejo isso, eu saco rapidamente que o resultado da transformação, o resultado de eu estar aqui com vocês, falando no Lead, é justamente o amor que ela decidiu empreender sobre nós. Ela decidiu amar quando o caminho mais fácil era não amar. E a pergunta é, tu ama ou não ama? Se você amar, a mágica acontece. Se você amar muito, aquelas coisas impossíveis se tornam realidade. As pessoas estão indo pelo caminho da frieza, de ser tecnocrata, sabe? O amor dialoga muito com vibração. Um dia eu ouvi o Nizam falando uma frase muito legal, que ele disse, se a única coisa que vibrar em você for o seu celular, é porque tu não está amando. E a pergunta é, tu ama? Então a parada vai dar certo. Valeu.